Olá pessoal, sou o Renato. Hoje irei fazer mais uma planilha com o uso da função C. Este exercício é para reforçar mais a lógica desta função, que é tão importante, sendo fundamental o seu domínio. Usei muito este exercício em sala de aula e tinha um bom retorno dos alunos. Lembrando que é importante que você construa a planilha novamente, assim estará treinando e assimilando de fato o conteúdo. Se você ainda não conhece a função C, clica no card que aparecerá aqui em cima e assista primeiro esta aula. Depois volte para este exercício. Você poderá estar fazendo o download desta planilha no nosso site, que está abaixo na descrição. Se você está gostando de nossos vídeos, curte, compartilhe com seus amigos, nos ajuda muito o canal. Vamos então à prática? Em primeiro lugar, vamos colocar então em ordem alfabética e numerar então os alunos aqui. Então vamos lá, clico primeiro no número de Cláudia, na guia página inicial, no grupo edição, eu venho em classificar e filtrar e clico em classificar de A a Z. Muito bem, já deixou em ordem alfabética, então agora vou colocar os números. Digito 1, 2, seleciono os dois números e arrasto. E o Excel já preenche automaticamente para nós da maneira correta. Vamos então começar fazendo a média. Calcule a média de cada aluno. Então vamos lá. Igual a média. Seleciono a prova 1 e a prova 2. Está feita a média, então só volto, venho para o nosso preenchimento então, e arrasto para baixo. Então a nossa média está feita. O que pede depois? Calcule a frequência de cada aluno usando a seguinte fórmula. Carga horária menos faltas dividido por carga horária. Então vamos lá, levando em consideração que temos que colocar os parênteses para que não dê um erro. Então vamos lá, abro parênteses, primeiro igual, abro parênteses, carga horária, clico em carga horária, que é a célula I2. Vou apertar F4 para deixar com valor absoluto, porque nós vamos arrastar para as demais células. Então F4 para ficar com o valor absoluto. Menos faltas, clico na célula D5, fecho parênteses. Então, este resultado vai dividir então, pela carga horária. Então, clico em carga horária novamente e deixo com valor absoluto F4. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, está aqui. O caso não teve nenhuma falta, portanto, ele tem 100% de frequência. Vou arrastar para as demais células e está aqui calculado então as frequências. Tá? Ficou aqui com ninguém ficou com frequência. Ficou assim com 70% é inferior a 80%. Tá ótimo. Beleza. Então agora vamos seguir então. Para calcular o resultado final de cada aluno, o aluno deverá ter percentual de frequência igual ou superior a 80%. A média do aluno para aprovação deverá ser igual ou superior a 7. Se a média for de 7 a 9, ele alcançou o conceito satisfatório. De 9,1 a 10 alcançou ótimo. Caso o aluno seja reprovado por frequência, deve aparecer a mensagem reprovado por frequência. Caso o aluno seja reprovado por média, deve aparecer a mensagem reprovado por média. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar a nossa função C. E como nós temos que pensar aqui o seguinte. O que já perde? Se ele não tiver frequência superior ou igual a 80%, ele já está reprovado. Então nós podemos começar a nossa função C aqui. Porque vai ser, se ele não tiver então a frequência, ele já foi reprovado. Então olha lá, então igual a C. Vamos clicar na frequência. Então, se a frequência dele for menor que 80%, gente, a gente tem que colocar 80% aqui, porque se nós não colocarmos 80%, vai dar um erro. Ou então nós podemos colocar também 0,8, que também serviria. Vou mostrar para vocês por quê. Olha só, se eu pegar aqui e colocar aqui, ó, 80%, então o Excel aqui sabe que esse número aqui, na verdade, ele está mascarado, porque é uma questão visual. Se eu pegar e vir aqui no competição e limpar formatos, vai ficar 0,8. Que é como realmente o Excel enxerga este número. Vamos continuar então? Então vamos lá. Então igual a C. Se a frequência for menor que 80%,
ponto e vírgula. Aqui, neste caso, ele já vai ser reprovado por frequência. Então, eu clico aqui em reprovado por frequência, posso clicar no por extenso, ou aqui vou colocar no RF, fica mais limpinho. Então, F4, vou deixar com valor absoluto para que a gente possa arrastar para as demais células. Então, olha aqui, ponto e vírgula. Então, muito bem, gente. Se no caso ele não tiver frequência de 80% no mínimo, ele vai ser reprovado. A função C, ela para aqui, ela não vai seguir. É simplesmente, se esse teste lógico for verdadeiro, pronto, ele já vai parar aqui e não segue adiante. Ele simplesmente para aqui e não vai mais para frente, entendeu? Ele simplesmente pega e para, e aí a gente vai encerrar. Não importa quantas mais testes tenham para frente. Vamos continuar então. C. No caso aqui, ele tem que ter a média igual ou superior a 7. Então, muito bem. Se ele não tiver frequência no mínimo de 80%, não tiver no mínimo a nota 7, então ele ou for reprovado por frequência ou for reprovado por média. Muito bem. Então, esses dois são que eliminam de cara já o aluno. Então, olha lá. Vou clicar na média. Então, se a média for menor que 7, ponto e vírgula, então já foi reprovado por média. F4, para deixar com valor absoluto, e C. Muito bem, então olha aqui. Se ele não tiver frequência, esse teste fica verdadeiro e ele é reprovado por frequência. E a função C não segue fazendo os outros testes. Mas se no caso ele tiver frequência, então ele vai para o segundo teste, que é a nota. Se a nota dele for menor que 7, esse teste é verdadeiro, então ele encerra aqui e não segue fazendo mais nenhum teste lógico. Mas se ele tiver então frequência adequada e a nota superior a 7, então C, novamente, fazer um novo teste com a nota dele. Então, se a média dele for menor ou igual a 9, então olha lá, o que ele está nos dizendo aqui? Se a média for de 7 a 9, ele alcançou o conceito satisfatório. Muito bem, então se for menor ou igual a 9, então ponto e vírgula, satisfatório, F4. Aí a pessoa pode pensar, ponto e vírgula. A pessoa deve pensar, tá, mas se ele tirou 8 ou tirou 7, não, ali diz menor ou igual, ele pode ter tirado 6. Gente, mas é aí que nós temos que raciocinar o seguinte. Se ele teve nota menor que 7, a função C não vai seguir adiante, ele já vai parar ali, então ele não vai fazer mais teste nenhum, ele simplesmente termina ali e não segue adiante. Então, isso não nos interessa, por isso que nós temos que raciocinar bem como a função ela faz o teste lógico e como ela vai seguindo em cada teste lógico. Então, aqui neste caso, se ele tirou nota menor ou igual a 9, satisfatório. Só nos sobrou o ótimo, que é de 9,1 a 10. Essa é a última situação. Então, não preciso fazer mais uma função C, porque se nenhuma das outras forem verdadeiras, só nos sobrou ótimo. E ele vai trazer então este resultado para nós. Nós abrimos 3 parênteses, nós vamos fechar 3 parênteses. Conseguiram entender o raciocínio então, gente? Então, olha lá. Teve nota superior a 9, 100% de frequência, então ele foi um aluno ótimo. Posso vir simplesmente aqui e arrastar porque eu deixei com valores absolutos, então, sem problema nenhum. Então, neste caso aqui, teve nota inferior a 9, satisfatório. Reprovou por média porque teve nota inferior a 7, apesar de ter tido frequência superior a 80%, ele teve nota inferior a 7, então ele reprovou por média. E aqui ele reprovou por frequência, pois teve número excessivo de faltas e ficou com menos de 80% de frequência, que é exigido para que ele seja reprovado. Muito bem, e de qualquer forma ele seria reprovado por média, mas como a nossa função C, primeiro ele faz o cálculo de frequência, ele já, no caso, reprovou por frequência. Não importa, mesmo que ele tivesse com a nota superior, ele reprovaria por frequência. Entendeu? Vamos colocar aqui, ó, só para vocês terem ideia, vamos colocar aqui a nota 9 e vamos colocar aqui a nota 8. Ele teve a média de 8,50 e mesmo assim rodou por frequência, porque é a condição principal que tenha
frequência superior a 80%. Vamos voltar então às notas dele aqui para o que era antes. Este então é o raciocínio que vocês têm que ter na hora que montam a função C. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa planilha. Espero vocês semana que vem. Um grande abraço a todos.